Nosso trabalho de ecologia é sobre poluição. Os integrantes são Ricardo Torres, Matheus Barbosa, Bernardo Baroni, João Vitor Gama, Thiago Fernandes e Henrique Ursi. Primeiramente eu vou começar falando sobre os principais problemas da poluição em BH e no Brasil em geral. Mas em BH, como principal problema, nós temos a qualidade do ar e a qualidade e quantidade da água. Um estudo da UFMG apurou que a qualidade do ar não é considerada ótima pela OMS. E a água, nos rios da Mata Atlântica, 112 rios em 14 estados não registraram nenhum ponto com classificação ótima. O que significa que a maioria dos rios em Minas Gerais, em BH no geral, estão bastante poluídos e não estão com uma qualidade boa. Outro principal problema é essa quantidade de resíduos e plásticos que são depositados nos oceanos. O Brasil ele é o maior poluidor dos oceanos da América Latina. Eles descartam mais ou menos 1,3 milhões de toneladas de resíduos de plástico por ano. E segundo a Prefeitura de BH, boa parte dos alagamentos vem justamente de bueiros entupidos e canais obstruídos por resíduos sólidos. Outro principal problema também da poluição é as queimadas e o desmatamento e a mudança climática. Tem uma pesquisa que o ano de 2024 registrou 30 milhões de hectares no território nacional atingido por queimadas. Essa foi a segunda maior extensão que o fogo alcançou nos últimos 40 anos, ficando 62% acima da média para o período do período entre 1985 e 2024. Ou seja, esse desmatamento é um dos principais problemas também da poluição no Brasil e BH. Como causa da poluição no Brasil, temos vários. Um deles é a poluição do ar, visto que grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresentam muita emissão de gases. Além disso, a poluição da água, onde que grandes rios, como é o caso do Rio Tietê e o Rio Arrudas, são despejados neles vários resíduos de lixo. Além disso, a poluição do solo, com agriculturas e também exploração urbana. Também, por fim, a queima e o desmatamento nas áreas florestais aqui do Brasil, como é o caso da Floresta Amazônica, do Cerrado e do Pantanal, que são as áreas que mais sofrem com isso. Então, agora falando sobre como isso será feito, vão ter basicamente 5 ações principais para a gente poder solucionar esse problema. E a primeira delas vai ser investir em educação contínua, tanto nas escolas quanto nas comunidades, e é para ensinar o descarte correto dos lixos e do consumo consciente para as pessoas a respeito do meio ambiente. Então, a segunda ação ela vai estar relacionada à implementação de uma coleta seletiva eficiente em todos os municípios, com apoio às cooperativas de reciclagem, para garantir mais organização e geração de renda. A terceira vai ser a substituição dos veículos de combustíveis fósseis nas rotas públicas, ônibus e carros elétricos, que vai reduzir essas emissões de gases que afetam e condicionam mais para o aumento do efeito estufa. E a quarta ação vai ser intensificar a fiscalização e aplicação de multas para indústrias e comércios que descartam resíduos de forma irregular ou vão acabar poluindo muito a água e essas áreas que são muito prejudicadas. E, por fim, promover campanhas públicas para poder reduzir o uso de plásticos descartáveis e incentivar o reuso de novos materiais também. Então, agora eu vou explicar um pouco sobre o tempo necessário para cada uma dessas etapas. Então, em curto prazo, em basicamente até um período aí de 1 ano, acontecem as campanhas de conscientização e criação de cooperativas locais. No médio prazo, de basicamente uns 2 a 3 anos, vai acontecer a implementação mais completa da coleta seletiva e o início de uma transição energética nos transportes, como por exemplo a substituição de carros a combustão por elétricos. E no longo prazo,
em cerca de 5 anos, espera-se ver uma redução bem visível aí desse cenário de poluição urbana e uma melhora bem grande na qualidade do ar. Então, para que tudo isso aconteça, os agentes envolvidos vão ser o governo federal, as prefeituras, secretarias municipais, escolas e universidades, para poderem participar de uma educação ambiental e também ajudar a fazer com que essa população mais jovem consiga entender bem a importância, né, dessa preservação. E por fim, né, o mais importante, a população em geral vai precisar participar e separar o lixo, reduzir o uso de plástico e adotar hábitos mais sustentáveis, e dessa forma aí a gente vai conseguir um mundo bem melhor para viver. O dinheiro virão de verbas públicas e federais e estatais, como o Ministério do Meio Ambiente, Fundo Nacional e do Meio Ambiente. Recursos internacionais com a ajuda de outras pessoas, principalmente de outros países que se comovem com a situação brasileira, e a mão de obra local e participação comunitária nas ações da coleta e reciclagem de água e tratamento dela, com o objetivo final de reduzir significativamente os índices de poluição no Brasil, promovendo qualidade de vida e sustentabilidade para todos. E para a conclusão desses projetos, a gente estipulou 3 tempos. Um a curto prazo, de 1 ano, onde campanhas de conscientização e criação de cooperativas locais serão formadas. Um de médio prazo, de 2 a 3 anos, implantação de coleta seletiva e início de transição energética em transportes. E, ao longo prazo, para mais 5 anos, a redução visível da poluição urbana e melhora de qualidade do ar. Os agentes envolvidos serão o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, além da educação, para concluir essas ações. Prefeituras e secretarias municipais vão concluir a questão da limpeza urbana, entre outros. A ecologização das cidades significa adotar práticas sustentáveis que buscam melhorar a qualidade de vida e a poluição global. Para isso, é necessário plantar árvores, criar parques e jardins que buscam aumentar as áreas verdes e melhorar cada vez mais o ar, já que as cidades são responsáveis por 75% das emissões de gás carbono na atmosfera. As cidades modernas foram feitas para carros, mas isso aumentou a poluição, barulho e o congestionamento. Tornar as cidades mais caminháveis reduz as emissões, melhora a saúde, estimula a convivência social e diminui o preço com os transportes. Então, para isso é importante criar cidades caminháveis e agradáveis, com rotas seguras, para que consigam valorizar a cultura e garantir acessibilidade para todos, além de reduzir o risco de emissões poluentes no planeta.